Imagina o seguinte cenário. Você está num palácio banhado a ouro, com colunas de pedra que tocam o céu, serventes ao seu redor, comida suficiente para alimentar uma cidade inteira. E o maior dos seus problemas é uma mosca. Não guerras, não fome, não conspirações de traidores. Uma mosca. Agora imagina que sua solução para esse problema devastador é pegar seres humanos, tirar a roupa deles, cobrir seus corpos inteiros de mel e mandar que fiquem parados do seu lado para atrair os insetos. Isso não é ficção. Isso não é roteiro de filme. Isso é a história documentada de um dos faraós mais poderosos que o Egito Antigo já teve. Bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai fundo numa das civilizações mais fascinantes e perturbadoras da história humana, e no homem que governou ela por quase 100 anos. Antes de chegar no nosso personagem principal, é importante você entender o tamanho do que era o Egito Antigo. Estamos falando de uma civilização que começou a se organizar por volta de 3100 a.C. Para você ter noção, quando os egípcios já estavam construindo pirâmides, a maioria das civilizações do mundo ainda estava descobrindo como fazer uma fogueira direito. O Egito do período chamado Império Antigo, que vai aproximadamente de 2686 a 2181 a.C., era o pico da engenharia humana da época. As pirâmides de Gizé foram erguidas nesse período. A Esfinge foi esculpida nesse período. Era uma máquina administrativa tão eficiente que historiadores até hoje se perguntam como aquilo funcionava com tanta precisão, sem computador, sem telefone, sem nada. E no centro de tudo isso, o faraó. O faraó não era só um rei, era um deus, literalmente. Os egípcios acreditavam que ele era a encarnação do deus Horus em vida, e que depois da morte se tornava Osíris, senhor do mundo dos mortos. Ou seja, contrariá-lo não era só desobedecer um humano, era afrontar o próprio cosmo. Essa distinção vai ser importante quando a gente entender o que ele fazia com seus escravos. Neferkara. Esse era o nome no trono, mas a história o conhece como Pepi II. Ele nasceu por volta de 2284 a.C. e assumiu o trono com 6 anos de idade. 6. A mãe dele, Ankhesem-Pepi II, assumiu como regente enquanto o pequeno rei ainda estava aprendendo a andar direito. E aí começa uma das histórias mais bizarras da realeza mundial. Segundo o Papiro Real de Turim, um dos documentos históricos mais importantes do Egito Antigo, Pepi II reinou por 94 anos. 94. Se isso for verdade, e muitos historiadores debatem isso até hoje, ele morreu com 100 anos de idade, e é o monarca com o reinado mais longo de toda a história da humanidade. Para comparar, a rainha Elizabeth II da Inglaterra, que todo mundo achou que reinou uma eternidade, ficou no trono por 70 anos. Pepi II teria ficado 24 anos a mais. Agora, o que acontece quando uma criança de 6 anos vira um deus intocável, cresce rodeada de escravos que fazem tudo o que ele manda, e nunca ninguém na sua vida inteira te diz não? Você vira Pepi II. Aqui chegamos no coração do nosso episódio, e eu preciso que você visualize isso com cuidado, porque é simultaneamente absurdo, nojento e perturbador. O Egito fica no nordeste da África, clima quente, seco, com o rio Nilo cortando tudo. E com calor e rio vem o quê? Insetos. Moscas, especificamente, eram uma praga constante no cotidiano egípcio. Para qualquer pessoa normal, você bate, afasta ou simplesmente convive. Mas Pepi II não era uma pessoa normal. Pepi II era um deus na terra. E um deus não se incomoda com moscas. Um deus resolve o problema de uma forma que só ele, com poder absoluto sobre vidas humanas, poderia resolver. A solução: escravos nus, cobertos de mel dos pés à cabeça, posicionados estrategicamente ao redor do faraó, especialmente nas refeições. A lógica é perturbadoramente simples. O mel é doce, aromático e irresistível para moscas. Os insetos voam direto para o corpo do escravo. Ficam presos ou ocupados. E o faraó come em paz. Pensa no que isso significa na prática. Você é um ser humano. Você está nu.
Seu corpo inteiro está coberto de uma substância grudenta, pegajosa, que atrai enxames de insetos. As moscas pousam em você, entram nos seus olhos, na sua boca, sobem pelo seu nariz. E você não pode se mover, não pode reclamar, não pode protestar. Porque se você protestar, você está contrariando um Deus. Fontes históricas descrevem que Pepi II era ladeado por escravos nus besuntados com mel durante suas refeições. Não era uma coisa que aconteceu uma vez. Era uma rotina. E o que torna isso ainda mais perturbador é o seguinte detalhe. Os egípcios do período tinham o costume de honrar as moscas. A rapidez e a persistência do inseto era símbolo de tenacidade e bravura. Soldados que se destacavam em batalha recebiam amuletos e joias em formato de moscas douradas como condecoração militar. Então, o mesmo povo que honrava a mosca como símbolo de coragem tinha um faraó que usava corpos humanos como isca para elas. A contradição histórica não poderia ser mais brutal. Mas as moscas não eram a única excentricidade do nosso querido faraó. Tem uma carta que sobreviveu ao tempo e que foi enviada pelo próprio Pepi II a um governador chamado Harkuf, que estava numa expedição pela África Central. Harkuf mandou uma mensagem avisando que havia capturado um homem das terras do horizonte, provavelmente um pigmeu, do povo que os egípcios chamavam de dançarinos divinos. A resposta do faraó foi imediata e absolutamente reveladora. Ele ordenou que o pigmeu fosse trazido vivo e em perfeita saúde à corte, e prometeu recompensas maiores do que as dadas a qualquer outro explorador se o pequeno homem chegasse vivo. Por quê? Para dançar, para o entretenimento pessoal do faraó. E tem mais. Historiadores documentaram que Pepi II, quando jovem, tinha comportamento de criança absolutamente mimada, e nunca cresceu. O poder absoluto, desde os 6 anos de idade, criou um adulto que nunca precisou lidar com consequência nenhuma. Tudo era possível, tudo era permitido, tudo era feito. Agora vem a parte que a história adora fazer, a ironia poética. Pepi II, o homem que governou por quase 100 anos, o faraó que sobreviveu a gerações inteiras, o deus que usava humanos como repelente de insetos, foi o homem que destruiu o Egito Antigo. Não de propósito, mas destruiu do mesmo jeito. O reinado mais longo da história foi também o mais desestabilizador. Enquanto Pepi II envelhecia e perdia o controle, os governantes locais, chamados de nomarcas, foram acumulando poder, riqueza e influência. Cada vez mais, eram eles que mandavam nas províncias, e não o faraó. Ele viveu tanto que sobreviveu a seus próprios herdeiros. Quando morreu, não havia um sucessor claro. O que veio depois foi o caos. Guerras civis, fome, secas devastadoras do Nilo. O colapso completo da estrutura que tinha sustentado aquela civilização por séculos. Os historiadores chamam esse período de primeiro período intermediário, um nome educado para dizer tudo desmoronou. A Era das Pirâmides, o Império Antigo, toda aquela magnificência que a gente ainda visita hoje nos museus e nos desertos do Egito, terminou durante e logo após o reinado de Pepi II. O homem que se preocupava com moscas enquanto governava. O homem que sobreviveu a tudo, e ao sobreviver, destruiu tudo. E eu quero que você saia desse vídeo com uma reflexão que vai além da nojeira e do absurdo. O que Pepi II representa não é só uma bizarrice histórica. Ele representa o que acontece quando o poder não tem limite, quando um ser humano cresce acreditando genuinamente que é um Deus, que nenhuma regra se aplica a ele, que outros corpos existem para servir o seu conforto. E o mel nos escravos é só o símbolo mais visceral disso. Porque ao longo da história, em todas as civilizações, em todos os séculos, sempre aparece uma versão do mesmo fenômeno. Alguém que acredita que o mundo gira ao seu redor, que o sofrimento dos outros é um detalhe, que seu próprio conforto vale mais do que a dignidade alheia. O Egito Antigo nos deixou as pirâmides, a escrita, a medicina primitiva, o calendário. Nos deixou obras de arte que desafiam a compreensão moderna. E nos deixou também Pepi II, com seus escravos cobertos de mel, suas moscas afastadas, e um império que durou quase 100 anos.
e então desapareceu. E se você chegou até aqui, é porque você é do tipo que não se contenta com a versão resumida da história, e é exatamente para esse tipo de pessoa que o canal Reconstruindo a História existe. Todos os dias, a gente desenterra o que ficou escondido, o que foi omitido, o que choca, o que perturba e o que nenhum livro didático teve coragem de colocar na capa. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita história para reconstruir.